Bom dia, Graça e Paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou a Isabel do Márcio. Estamos aqui unidos para mais uma Mãe em Família e o assunto que nós vamos estar conversando nessa manhã é sobre diálogo. E diálogo, muitas vezes, dentro de um relacionamento de casamento, ele acaba se tornando discussão ou discurso. Mas o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus é que dentro de um diálogo nós estejamos chegando ao entendimento. Então, se eu que só falo português, procurar ter um diálogo com alguém que só fala japonês, por mais que a gente se esforce, por mais que tente se expressar, não vai haver diálogo. Por quê? Porque não há compreensão. Então essa é a função do diálogo. A função do diálogo é trazer as coisas às claras, é explicar o que está acontecendo. É explicar o que está acontecendo e é o outro compreender o que está acontecendo e haver uma resposta em cima dessa compreensão. Então o diálogo ele é algo para edificação. E quantas famílias hoje têm sido destruídas porque as pessoas não sabem mais dialogar. O casal senta para dialogar e vira discussão, ou quando muito nem discutem, mas há um conflito interno que não existe uma edificação, não existe uma unidade, não existe uma compreensão. E a palavra nos orienta sobre isso. Exatamente. Se nós pegarmos o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1, Salomão sabiamente diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. No finalzinho do versículo de número 7, ele diz: há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Como a Isabel disse, falar cada um numa língua não vai se entender. E da mesma forma, se os dois falarem junto, não vai haver compreensão. E talvez essa seja a maior característica da discussão. Os dois falam juntos, se xingam, colocam suas opiniões, e como a gente sempre fala nos cursos de Casados para Sempre, quando está no momento de briga, é a maior besteira que tem. Cada um fala, mas o outro não está absorvendo, não está muitas vezes nem escutando o que é. Cada um tentando colocar as suas ideias, a sua forma de pensar, o que entende daquela situação, e não muda absolutamente nada. No fim de uma conversa com o casal, um aconselhamento, às vezes a gente vê o casal dizendo: mas não foi isso que eu quis dizer. Então tu vê que a pessoa, no meio de uma discussão, muitas vezes fala o que nem queria falar, e aquilo vira arma para rebater a discussão. Então esse não é o objetivo do Senhor. Existe um tempo de ficar calado e existe um tempo de falar. Mas quando discernir esse tempo? Exatamente, existe um momento em que nós precisamos escutar para entender. Por quê? Porque todos nós chegamos dentro de um relacionamento de casamento com um histórico. E mesmo depois, dentro do relacionamento de casamento, nós formamos um histórico. Ou seja, quando a Isabel se casou comigo, ela tinha uma história de vida familiar, e muito do que ela traz hoje vem desse histórico familiar. Assim como, do mesmo modo, eu tive a maneira de ser criado dentro da minha família, os princípios da minha família, isso tudo eu vou trazer para dentro do relacionamento. Depois de casado, o nosso relacionamento, às vezes que eu acabei magoando a Isabel, situações que eu não correspondi, tudo isso vão formando históricos que muitas vezes justificam o que está acontecendo no momento. Mas se nós não pararmos, não tivermos sabedoria, como está lá em Eclesiastes, de saber que é o tempo de ficar calado, para escutar o que está passando dentro do coração da Isabel. Isabel não tiver sabedoria de ficar calada para escutar, para saber o que está passando dentro do meu coração, nós vamos simplesmente ficar discutindo, vamos ficar simplesmente discursando. E muitas vezes dentro do casamento é justamente isso, a gente está cheio de razões, cheio de entendimentos próprios, achando que a nossa razão é a certa. E nós, ao invés de dialogarmos, de abrirmos espaço para um fala, outro escuta, outro fala, nós simplesmente discursamos, falamos a nossa opinião, o que nós pensamos, a forma como nós pensamos, e não damos espaço para entender o que está dentro do coração do nosso cônjuge. A gente tem que cuidar, porque no meio de uma discussão, a gente tem o nosso senso de razão. É óbvio, todo mundo tem. Só que a palavra nos diz que a nossa justiça própria diante de Deus são trapos de imundícia. Então, ou seja, a nossa justiça própria, ela não nos cobre. Por isso que é importante saber ouvir e saber falar. Porque se a gente estiver motivado pela nossa razão própria, muitas vezes a gente vai só ferir, a gente vai só rebater. E isso vai ser vão, isso não vai proteger, apenas só vai ferir. Então é esse o cuidado que nós temos que ter. É um tempo, saber discernir o tempo de calar na discussão. Não é momento da conversa. Às vezes é momento de parar um pouco, respirar fundo, vai orar, se acalmar. Acenar a bandeirinha branca, trégua, não é o momento agora. Não é momento agora, vai orar, mas volta a dialogar. Porque existe um outro erro perigoso, que é quando os casais
desistem de conversar. E aí a ausência do diálogo não é a ausência do conflito. Nós precisamos ter sabedoria para isso também, porque às vezes internamente o conflito já está tão grande que a pessoa desiste de conversar. E não é o objetivo, porque é tempo de falar também. Nós seguidamente usamos o exemplo de uma panela de pressão. Quando a gente começa a colocar as coisas para baixo do tapete, empurrar as coisas com a barriga, não discutir, não dialogar. Discutir eu falo aqui no sentido de conversa, não de briga. O que acontece? É a mesma coisa que se nós pegássemos e jogássemos tudo para dentro de uma panela de pressão e fôssemos colocando pedras sobre aquela panela de pressão, de tal modo que fechasse a válvula de escape do vapor, a válvula de segurança, com um monte de pedras, e tu vai botando fogo embaixo disso, que é o andar diário. Vai chegar a um determinado ponto que vai aquecer, vai criar uma pressão interna e aquilo vai explodir. Vai voar em quem essas pedras que estão ali? Quem está próximo, quem está do lado. Por isso que muitas vezes casais que estão aparentemente num momento lá de não, vou deixar assim, deixa as coisas passar. Chega a um determinado ponto que a explosão é muito pior do que aqueles casais que estão constantemente, dá uma explosãozinha aqui, uma explosãozinha ali, uma explosãozinha aqui, uma explosãozinha ali, mas conseguem ainda viver bem. O grande problema é quando deixa acumular, e isso dá uma explosão tão grande que não consegue nem conciliar mais o casamento. Nem juntar os cacos. Né? Exatamente. Então que nós estejamos buscando em Deus sabedoria para poder escutar e sabedoria para poder falar no momento certo. Porque os dois lados são errados. E sabedoria para compreender. E exatamente, entender o que está sendo falado. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: você sabe essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, para que a outra pessoa tenha liberdade de falar, nós precisamos ter essa sabedoria de estar pronto para ouvir e ser tardio para se irar, para perder a paciência com as coisas que vão ser colocadas. Muitas vezes nós vamos precisar escutar coisas que não nos agradam, processar e ver se realmente nós não estamos errados, se realmente não somos nós que temos que mudar. Uma coisa interessante que a palavra diz, que a ira dos homens não opera a justiça de Deus. É mais ou menos assim, quando a gente decide dar razão à nossa ira, é como se a gente dissesse: Deus, fica fora. Não podemos fazer isso no nosso relacionamento. Deus, sai só um pouquinho que eu vou resolver agora com o meu cônjuge. Eu vou resolver do meu jeito. Não vai dar certo. Exatamente, isso. Ou seja, nós temos que ter sabedoria para estar pronto para ouvir, para conseguir entender o que o nosso cônjuge está sentindo, o que o nosso cônjuge está passando, e talvez isso vá fazer com que muitas vezes nós tenhamos que mudar. Talvez você diga: eu estou certo, e talvez você realmente esteja certo, vai passar o tempo e você vai orar, vai refletir, e vai chegar à conclusão que está correta, vai ter que sentar novamente, conversar, mas muitas vezes você vai parar, refletir, vai ver: não, para aí, meu cônjuge realmente tinha razão, realmente o que eu fiz era errado, o que eu estou fazendo está indo para um caminho que está desgastando a nossa família. E esse diálogo, aí nós vamos entrar para uma outra área que não é só na questão, nós falamos aqui dos cônjuges, mas nós precisamos também ter um cuidado com relação aos nossos filhos. Nós precisamos ter diálogo com os nossos filhos, nós precisamos conversar com os nossos filhos. E isso não pode ser um monólogo, não pode ser um discurso. E nós, como pais, temos uma tendência natural, até mesmo pelo fato de nós termos uma experiência de vida, temos mais idade, já temos passado por essa fase que eles estão vivendo agora, de tentar impor as nossas vontades, o nosso pensamento, o que nós aprendemos de tudo. Mas isso traz um grande risco quando nós tiramos a possibilidade das experiências próprias dos nossos filhos. Claro que nós não vamos deixar nossos filhos andarem da maneira que eles querem. Nosso papel é disciplinar, nosso papel é educar, nosso papel é lançá-los para um propósito bem definido, de acordo com os objetivos de Deus. Mas nós precisamos estar dispostos a escutar o que os nossos filhos têm para falar. Nós precisamos estar dispostos a ponderar em cima do que eles estão entendendo. Muitas vezes a gente fala, mas o que nossos filhos absorveram do que nós falamos? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Dentro de casa, as máscaras caem. É muito fácil a gente manter o controle fora de casa, mas dentro de casa todo mundo conhece e conhece muito bem os nossos defeitos. Então, muitas vezes, no momento do diálogo, vai vir a revelação de coisas que nós precisamos mudar. E aí entra o momento da gente ter a sabedoria, de deixar de lado o egocentrismo, né? A razão própria e pensar: poxa, será que eu não estou realmente pisando na bola nisso? Será que meu filho, meu cônjuge tem razão de estar falando isso de mim? E aí vai fazer uma autoanálise, vai buscar do Senhor
a graça para mudar nessas áreas, porque ninguém muda sozinho, muda até um certo ponto, né? Mas o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole. Então nós temos que buscar no Senhor o autocontrole, ter controle sobre o nosso sentimento, sobre a nossa ira e até sobre quem a gente realmente é. Porque às vezes o que a gente é está afetando as pessoas à nossa volta. E talvez um pouco de mudança e até mesmo humildade para dizer, me ajuda, eu tenho dificuldade nessa área. Cá entre nós, o maior que sabe, eu tenho dificuldade para ser calma. Eu preciso da graça do Senhor e da graça dele também para conseguir mudar nessa área. Para ajudar, não colocar em situações que exponham, tá junto, apoiando. Tá junto, apoiando. Mesmo que falhe, mesmo que muitas vezes perca o controle e exploda, tem que estar do lado, tem que estar apoiando. Esse é o papel de estar junto, esse é o papel de realmente estar num matrimônio. Homem, mulher e Deus juntos nos abençoe, nos capacitando. Sem nunca desistir. Eu acho que o principal do diálogo é nunca desistir, né? É se construírem juntos como família, né? Aproveitando a oportunidade que o diálogo nos dá de entendermos o que está acontecendo no coração de quem está próximo a nós, seja nossos filhos ou seja o nosso cônjuge. Nós oramos que Deus te dê sabedoria, entendimento, paciência e que não hajam mais discursos ou discussões, mas que haja diálogo na família. Que Deus abençoe com grande entendimento e capacidade para estar recebendo e tratando o que recebeu da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.